Te adianto, começa uma luta incessante contra a barricada. Eu vou acabar com essas porcarias dessa barricada no Rio. E quem voltar com ela vai ser operação no dia seguinte. Mas o ministro estava falando que tem pouco recurso, né? Tem... Mas eu vou gastar o que eu tenho para fazer. Porque eu... No dia em que o Rio de Janeiro acordou com o som de tiros ecoando por toda a Zona Norte, uma nova página da história da segurança pública foi escrita. O que parecia ser apenas mais uma operação policial se transformou em um evento sem precedentes, que mexeu com a rotina, o medo e a esperança de milhões de cariocas. A chamada Operação Contenção marcou o início de uma nova fase no confronto direto entre o Estado e o crime organizado no Rio de Janeiro. Mas o que muitos ainda não perceberam é que isso foi apenas o começo. Antes de continuar, se você gosta de análises diretas, sem filtro e com base real sobre o cenário militar, policial e geopolítico, já se inscreve aqui no Impacto Militar. Deixa o like e ativa o sininho. Aqui, a verdade vem primeiro. Voltando à história. Nas primeiras horas da manhã do dia 28 de outubro, blindados avançaram por ruas estreitas, helicópteros sobrevoavam comunidades inteiras, e o som das sirenes anunciava o início da maior ação conjunta das forças de segurança no Rio em anos. O governo chamou de Operação Contenção. O objetivo oficial, sufocar o avanço de facções criminosas que vinham dominando áreas inteiras, impondo suas próprias leis e até controlando o tráfego de pessoas. Mas o que veio depois ultrapassou todos os limites esperados. Em poucos dias, o número de mortos subiu rapidamente e as imagens que circularam nas redes sociais mostravam um verdadeiro cenário de guerra. Veículos incendiados, barricadas improvisadas, moradores em desespero. O Rio parecia viver uma operação militar em pleno território urbano. E foi então que o governador Cláudio Castro fez o anúncio que mudou o tom de tudo. Em entrevista, declarou que a Operação Contenção seria apenas o início de uma sequência de ofensivas. Disse com todas as letras: "Vamos realizar pelo menos mais 10 grandes operações e remover todas as barricadas do Rio de Janeiro." A promessa foi recebida com aplausos por parte de quem acredita que a força é o único caminho possível, mas também com críticas pesadas de especialistas e organizações de direitos humanos que alertam: o uso intensivo da força em áreas densamente povoadas pode resultar em tragédias ainda maiores. O fato é que o Rio de Janeiro está prestes a viver um dos períodos mais tensos da sua história recente. Nunca antes um governador assumiu uma postura tão abertamente combativa contra o crime organizado. E essa mudança de tom não veio do nada? Nos bastidores, há informações de que o governo estadual está contando com apoio tático de forças federais e consultores militares que ajudaram a planejar ações de pacificação em outros países da América Latina. O plano, segundo fontes ligadas à Secretaria de Segurança, é dividir as operações em fases. A primeira, já em andamento, é a retomada dos principais acessos tomados por barricadas. A segunda será o desmantelamento logístico das facções, cortando rotas de fuga, apreendendo armamentos e neutralizando centros de comando. E a terceira fase, a mais ambiciosa, pretende estabelecer uma presença permanente do Estado em territórios antes dominados pelo crime. Mas o desafio é imenso. Estima-se que existam mais de 2.000 barricadas espalhadas por comunidades do Rio, bloqueando o acesso de viaturas e até de ambulâncias. A remoção dessas estruturas exige não só planejamento, mas também blindados, escavadeiras e drones de reconhecimento. Em algumas áreas, criminosos instalam armadilhas improvisadas, com pregos, óleo e até explosivos caseiros, para impedir o avanço das forças de segurança. Enquanto isso, a população civil segue no meio do fogo cruzado. Famílias presas em casa, escolas suspensas, comércios fechados.
A guerra urbana, que antes era um medo distante, voltou a ser parte da rotina. E a cada operação surgem novas perguntas. Até que ponto é possível combater o crime sem colocar inocentes em risco? Até onde o Estado pode ir antes de perder o controle da própria força? Cláudio Castro tem deixado claro que não vai recuar. Em discurso recente, afirmou que o Rio não será refém de criminosos. Segundo ele, a estratégia é enfrentar de forma direta as principais lideranças do tráfico que ainda resistem dentro das comunidades. Em paralelo, há um movimento para aumentar a presença de unidades especiais, como o BOPE e o CORE, em áreas consideradas estratégicas. Mas por trás dessa ofensiva militarizada, há também um componente político. O governador tenta consolidar sua imagem como o homem que enfrentou o tráfico e venceu. E em tempos de redes sociais, cada operação se transforma em um espetáculo de guerra transmitido em tempo real, com imagens de blindados avançando e confrontos intensos em becos e vielas. E isso levanta outra questão. Será que o Rio de Janeiro está se tornando um laboratório de guerra urbana dentro do próprio Brasil? Muitos analistas acreditam que sim. As operações estão cada vez mais complexas, integrando inteligência, uso de drones e até tecnologias de reconhecimento facial para localizar suspeitos. É uma espécie de modernização da guerra, aplicada ao contexto da segurança pública. Por outro lado, moradores relatam que, apesar da presença constante das forças de segurança, o medo continua. Há comunidades onde o controle do Estado dura apenas alguns dias, e assim que os blindados vão embora, o crime retorna com ainda mais força. Essa é a grande dificuldade: transformar uma vitória militar temporária em uma ocupação civil permanente. E é aqui que entra o ponto crucial. As próximas 10 operações prometidas por Castro serão o verdadeiro teste. Se derem certo, o governo pode conseguir o maior avanço no combate ao crime em décadas. Mas se falharem, podem mergulhar o Rio em um ciclo de violência ainda mais grave. Enquanto o governo aposta na força, especialistas pedem uma abordagem combinada: segurança, inteligência e políticas sociais. Porque uma guerra, mesmo quando vencida, deixa marcas profundas. E no Rio de Janeiro, cada bala perdida é uma história interrompida. O que está em jogo não é apenas o controle de território, mas o futuro da cidade. Um futuro onde o Estado tenta retomar o que perdeu, onde o crime tenta resistir, e onde o povo, no meio disso tudo, só quer viver em paz. O impacto militar vai continuar acompanhando essa situação de perto. Cada operação, cada declaração, cada mudança estratégica. Nosso compromisso é mostrar o que está realmente acontecendo, sem maquiagem e sem discurso político. Se você acredita que o Brasil precisa conhecer a verdade sobre o que está se passando nas ruas do Rio, deixe seu like, se inscreva agora no canal e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam o que está por vir. Porque o que está começando agora pode mudar completamente o mapa da segurança pública no país. E a pergunta que fica é: até onde o governo vai e a que custo? Aqui é o Impacto Militar. Informação com força, análise com precisão e a verdade sem censura. Nos vemos no próximo vídeo.